tema da pregação hoje é o julgamento cristão e o julgamento de Deus. Tiago capítulo 2, verso 8. Diz assim a palavra de Deus: Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se toma culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia, para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Nós vimos, nas pregações passadas, Tiago tratar de vários assuntos. Ele começa falando sobre provações, depois ele fala para nós orarmos por sabedoria, depois ele volta para o tema de provações, ele fala sobre a verdadeira e a falsa religião, ele fala que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas cumpridores da palavra. Ele vai dizer que a fé verdadeira é acompanhada de obras. E na pregação passada nós vimos que Tiago estava tratando sobre acepção de pessoas, de que pessoas estavam sendo favorecidas por terem dinheiro, estavam encantados com a glória deste mundo, dos homens, e Tiago vai dizer que eles deveriam se encantar com a glória de Cristo. Ele é o Senhor da glória. E aqui, do verso 8 ao verso 13, ele continua falando sobre a acepção de pessoas. Ele fala de um juízo, que é feito por mera aparência. E era isso que aqueles irmãos estavam fazendo. As pessoas estavam entrando na igreja, uns com anéis de ouro no dedo, trajes luxuosos, e eles estavam encantados com aquilo, estavam tratando de modo preferencial a esses homens ricos e desprezando os pobres. Eles estavam fazendo um julgamento pela aparência. E aí Tiago, ele continua esse assunto. Ele começa dizendo no verso 8: Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Ele diz, a lei régia. O que é a lei régia? É a lei soberana, a lei do reino. E ele fala que essa lei, um elemento fundamental da lei de Deus é o amor ao próximo e amar como a ti mesmo. Observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazei bem. Jesus resumiu a lei em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Muitos dizem que para você amar alguém, você precisa amar a si mesmo. Você precisa se amar mais para então você conseguir amar o próximo. Esse é um pensamento mundano. Esse é um ensinamento mundano. Porque a Bíblia já parte do pressuposto que você se ama demais. O problema não é que você se ama pouco, não, você já se ama demais. Por isso que ele diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Então a Bíblia já parte do pressuposto que você já se ama demais. Que você se acha a última bolacha do pacote. Então, na verdade, isso de dizer que você deve se amar mais, para então amar outra pessoa, isso é um tipo de narcisismo. E pessoas, vivem a vida inteira se amando e nunca vai amar o próximo. São muitas necessidades. Ela passa a vida inteira se amando e ela nunca vai ter tempo para amar o próximo. Porque o ser humano, ele é corrompido. E ele já nasce, em pecado, e ele já se ama demais. Por isso que pessoas, muitas das vezes, elas entram, não estou falando todos os casos, mas em muitos casos, elas entram,
numa tristeza profunda, se trancam no quarto, tiram a vida. Muitas das vezes é porque ela já se ama demais. Porque a vida dela não está como ela queria, ela se compara com o próximo, e ela queria ter o carro da outra pessoa, a casa da outra pessoa, o casamento da outra pessoa. Aí a vida não está como ela quer, porque ela é o centro de tudo. Então, ela tira a própria vida. Ela se tranca num quarto, não quer fazer mais nada. Por quê? Porque ela já se ama demais. E aí ela tira a própria vida. Ela se ama tanto que ela não está nem aí para aqueles que amam ela. Os filhos, o marido, ou a mulher seja o esposo, os pais. E aí ela tira a própria vida. Ela não está nem um pouco preocupada com a dor daqueles que a amam. Por quê? Porque ela se ama demais. Então, a Bíblia já parte do pressuposto que nós já nos amamos demais. Então nós precisamos entender isso. Você não é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Tiago 2,9, ele continua. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Então o oposto de amor ao próximo é você fazer acepção de pessoas. E a acepção de pessoas, Tiago vai dizer que é uma quebra da lei de Deus. É um pecado. Você está quebrando a lei do amor. E quando você faz isso, você está passível de ser julgado como um transgressor da lei. E o que significa ser julgado como um transgressor da lei de Deus? Em primeiro, é ser repreendido por Deus. Se você for um convertido, se você é uma nova criatura, você já nasceu de novo, você, se transgredir a lei de Deus, mesmo sendo filho de Deus, você vai receber a correção de Deus. Um exemplo, Davi, o homem segundo o coração de Deus, pecou, arquitetou a morte de Urias, adulterou, e ele sofreu as consequências do seu pecado. Deus diz, você está perdoado, mas a espada nunca mais sairá da tua casa. E nós vemos na história de Davi as consequências do seu pecado. Outro exemplo de Sansão. Sansão, homem separado por Deus para fazer grandes feitos, juiz de Israel, mas por conta do seu pecado, por conta dele quebrar as suas alianças com Deus, teve uma vida desgraçada. Virou alvo de zombaria dos inimigos. Furaram-lhe os olhos. No final de sua vida, ele pede perdão a Deus, ele ora a Deus, Deus restitui a sua força, ele vence os inimigos, mas teve uma vida desgraçada enquanto esteve aqui. Por quê? Porque quebrou a lei de Deus, a lei régia, a lei do reino. Agora, se você não for um convertido, essa quebra da lei, ela vai te levar à condenação eterna. Você, quebrando a lei de Deus, será condenado por Deus no dia do juízo final. No verso 10 ele vai dizer, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha a ser transgressor da lei. A lei de Deus é uma unidade. Quando você quebra um aspecto da lei de Deus, você está quebrando toda a lei de Deus. Não adianta você dizer, eu não roubo, eu não mato, eu não faço esse tipo de pecado, mas você comete outro tipo de pecado, você é uma pessoa que vive com inveja dos outros. Você sempre tem a sua mentirinha. Você está sendo um transgressor da lei. Você quebrar um pedacinho da lei, você é transgressor de toda. Porque a lei de Deus é uma unidade. Eu quero seguir a Deus só nessa área aqui. Nessa área aqui eu vou fazer do meu jeito. Não, você é um transgressor. Você está passível da correção de Deus ou até
nas últimas consequências, você ser condenado ao inferno. Se você pensa dessa maneira. A lei de Deus é como uma peça de vidro, né? Um vidro temperado. Eu acredito que aquela porta é de vidro temperado. E você diz, eu vou quebrar essa peça de vidro aqui, eu vou pegar o martelo e vou bater só na pontinha dela. Se você bater ali na pontinha de um vidro temperado, ele vai despedaçar inteiro. Você perdeu toda a peça. E é desta maneira. Você quebrar um pedacinho, você vai afetar toda, né, a peça inteira. É como um pai que ordena o seu filho, olha, vai lá lavar a louça. Vai lá lavar a louça. Aí o filho, ele só lava o copo. Não lava a colher, não lava os garfos, a faca. Ele só lava o copo. Você foi um transgressor. Você não obedeceu o seu pai. Então você é um transgressor da lei de Deus. Tanto faz você quebrar a lei de Deus na acepção de pessoas, é o que Tiago estava tratando. Aí ele dá o exemplo do adultério e do assassinato. Tanto faz você quebrar a lei sendo assassino, sendo um adúltero e também fazendo acepção de pessoas. Você é um transgressor da lei. Aliás, a acepção de pessoas é a quebra do 6º mandamento. Não matarás. Por quê? Olha o que diz João, 1 João 3,15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Quando você faz acepção de pessoa, você está matando no seu coração o irmão. Quando você despreza o seu irmão, você está matando ele. Você vai fazer uma festa lá, né? Na sua casa. Aí você, eu vou convidar só aqueles que têm dinheiro, porque quando ele tiver festa, ele vai me convidar. Aquele irmão não tem nada a me oferecer, então eu não quero ter vínculo com ele, eu nem quero ter conversa com ele. Você está matando aquela pessoa. Você está se tornando um homicida. E é a quebra do 6º mandamento. E você vai ser julgado com a mesma sentença do que um adúltero e um assassino. Claro que há diferença em intensidade de pecado. Por exemplo, você tirar a vida de alguém, a intensidade é muito maior do que você ter inveja. Mas você constitui-se um transgressor da lei. O problema é que muitas vezes nós achamos que esses pecadinhos, ao nosso ver, não ferem a santidade de Deus. Isso aqui não tem problema, isso aqui dá para me carregar. Uma mentirinha ali, uma mentirinha aqui. Lembre-se que no Éden, Adão e Eva não mataram ninguém. Foi apenas um ato de desobediência e acarretou no horror para toda a humanidade. Por conta de um ato de desobediência, feriu a santidade de Deus. Então o pecado, ele é danoso. Jesus nunca vai ser doce para você enquanto você não enxergar que o pecado matou seu melhor amigo. Que o pecado é amargo. Enquanto o pecado não for amargo para você, Jesus nunca será doce. No verso 12 ele vai dizer: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Tiago não está falando de perder a salvação, mas que Deus está reprovando o seu comportamento. Ele não está falando de perder a salvação, mas que Deus está reprovando o seu comportamento. O verdadeiro cristão não só professa sua fé com palavras, mas com obras, ações, e ele tem frutos em sua vida. Por isso que ele diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei. Você está confessando a sua fé, que você crê em Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, que Ele é o Senhor. Eu não faço mais a minha vontade, eu faço a vontade do meu Senhor. O meu Senhor me ordena viver desta maneira, e eu não vivo, eu não tenho obras na minha vida. A sua fé é morta, não serve para nada. Mateus 5,16 vai dizer: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então as nossas boas obras, ela deve ser luz para o mundo. Por isso que é inconcebível alguém dizer que é cristão e dá um mau testemunho para a sociedade, é caloteiro, trata mal a esposa, trata mal os filhos, não se preocupa, né, com a sua vestimenta. Ele não está sendo luz para o mundo, está sendo um motivo de vergonha para Deus, para o Evangelho, dando mau testemunho. Ele vai dizer, a lei da liberdade, né? Mas aquele que, ele diz, falei de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? Lei da liberdade é o próprio Evangelho. Porque é uma lei que traz liberdade e nos une a Cristo Jesus. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora nós somos livres em Cristo Jesus. Antes nós não conseguíamos dizer não para o pecado, então nós éramos escravos. O Evangelho nos traz a liberdade agora de dizer não para o pecado. O homem, sem Deus, sem o Espírito Santo, ele não tem o seu livre-arbítrio. Porque o arbítrio dele é pecar. O arbítrio dele é ignorar as coisas de Deus. Apenas uma nova criatura, ela vai ser livre do pecado, ela vai conseguir dizer não para o pecado. O ímpio, ele é escravo do pecado. Ele não consegue dizer não para o pecado. Como Augusto Nicodemos disse, né? Você acha que você tem livre-arbítrio? Então, a partir de hoje, não peque mais. Daqui para frente, não cometa mais nenhum pecado. Nenhum pensamento impuro. Nenhuma mentirinha. Nada. Então, você vai ter livre-arbítrio. Mas nós sabemos que ninguém consegue. Só Jesus. Ele tinha livre-arbítrio. Lá em Tiago, capítulo 1, no verso 25, diz, mas aquele que considera atentamente a lei, na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Né? Ele usou o mesmo termo lá no verso 25, capítulo 1. R.S. Sproul, ele comentando sobre esse texto, ele diz, né, o que é a lei da liberdade? A lei da liberdade é um conceito teológico que afirma que os cristãos são livres da escravidão do pecado, mas não da obediência a Deus. Segundo Sproul, a liberdade em Cristo é uma dádiva de Deus, que nos capacita a viver para a sua própria glória, seguindo os seus mandamentos e desfrutando da sua presença. Ele diz que a liberdade em Cristo não é uma desculpa para o egoísmo, mas um chamado para o amor e o serviço. Então, agora nós somos livres do pecado, agora nós podemos obedecer a palavra de Deus. Nós podemos amar o próximo, porque nós somos livres, né, em Cristo Jesus. Podemos dizer não para o pecado. Só seremos livres em Cristo Jesus. Em Cristo eu não sou mais escravo do pecado, mas nós não somos livres de obedecer à lei de Deus. Isso não dá espaço para a libertinagem. Dizer que eu sou livre, né? Em Cristo Jesus eu tenho liberdade, né? Como muitos falsos pastores, falsas igrejas dizem, eu tenho liberdade em Cristo, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar à vontade. Não é isso que esse termo significa. Não somos livres de obedecer à lei de Deus, mas agora somos capacitados a obedecer à lei de Deus. Pois Deus um dia vai julgar nossas palavras, pensamentos e obras. E aqui o contexto é que esses irmãos estavam fazendo um julgamento segundo a aparência das pessoas. Um dia nós seremos julgados. O ímpio, ele vai para o grande dia do juízo final, do trono branco. Aquele que não tem Cristo, ele vai para esse juízo condenatório. O cristão, ele também passará por um juízo. Nós prestaremos conta.
de toda palavra frívola, do bem e o mal que fizemos, não para condenação eterna, mas para o momento do galardão, onde nós receberemos segundo o bem e o mal que nós fizemos aqui nessa terra. Então não pense você que por você ser salvo, você não passará por um julgamento. Se você não viver segundo a palavra de Deus, pode ser que naquele grande dia Jesus vai chamar o seu nome. Vai dizer, você está salvo. Mas ele pode te envergonhar na frente de todos. Porque você foi um servo mau e infiel. E ele pode exaltar, alguém ali que aos olhos do mundo talvez foi desprezível, mas foi fiel a Deus. Então lembre-se, eu fui salvo. Eu recebi o Espírito Santo de Deus. Eu me arrependi dos meus pecados. E eu não quero viver segundo a palavra de Deus. Pode ser que naquele grande dia você seja envergonhado. Então que nós possamos viver para a glória de Deus. E um dia então Deus irá nos julgar. Mas o cristão, falando em julgamento, o cristão, ele pode julgar? O que a Bíblia diz sobre o julgamento? Então, o meu primeiro tópico, são apenas 2. Primeiro, o julgamento cristão. O julgamento cristão. Esqueci de pôr o slide, eu ia pôr para os irmãos. Aí, com a referência dos versículos, mas depois, se os irmãos quiserem, eu passo o esboço para os irmãos. Então, o primeiro tópico, o julgamento cristão. Podemos julgar? O cristão, é pecado julgar? Segundo a Bíblia, nós somos ordenados a julgar. Olha o que diz João 7:24. Não julguei segundo a aparência. Aí ele só fica com esse versículo, Não continua. Mas julgai segundo a reta justiça. O que a Bíblia condena é você julgar segundo a aparência. E era o que aqueles irmãos estavam fazendo. Por isso que Tiago está escrevendo a eles sobre julgamento. Eles estavam julgando segundo a aparência. E aqui João, mais uma vez, diz: não julguei segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 15: mas o que é espiritual julga todas as coisas. A Bíblia diz também que nós devemos julgar o pecado dentro da igreja. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9. Porque Paulo aqui, ele está se referindo a um homem que ele foi repreendido. Ele queria viver em pecado dentro da igreja. Ele estava saindo com a madrasta. E ele queria continuar dentro da igreja vivendo dessa maneira. E aí Tiago, ele escreve: por que eu tenho que julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro? Vocês devem julgar. Tirai do meio de vós esse iníquo, para que ele seja enviado para Satanás, para que, quem sabe, no último dia, a alma dele seja salva. Então Paulo não aceitou aquele homem vivendo em pecado dentro da igreja. E ele julgou, com um julgamento. A Bíblia diz também que nós devemos, na medida do possível, julgar entre os irmãos. O que estava acontecendo também lá em Coríntios? Os irmãos estavam pegando dinheiro emprestado um do outro, estavam trabalhando um para o outro, não estavam cumprindo com seus deveres, e tinha irmão que estava levando para julgar essas causas para o ímpio. E aí Paulo vai dizer: para vos envergonhar eu digo, não há, pois, entre vós sábios, nenhum mesmo que possa julgar entre seus irmãos. Vocês estão levando uns aos outros para o tribunal, para o ímpio fazer o julgamento. Essas coisas vocês mesmos deveriam julgar dentro da igreja, Então a Bíblia fala para nós julgarmos. A Bíblia também diz lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 29, e fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. A Bíblia fala também que devemos julgar o falso evangelho. Paulo vai dizer, lá em Gálatas 1:8, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema também significa maldito. Devemos julgar o falso evangelho.
A Bíblia diz que devemos julgar as obras das trevas, Efésios 5:11. E não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Devemos condenar, devemos julgar. A Bíblia diz que devemos julgar os falsos profetas, 1 João 4:1. Amados, não creiai a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então a Bíblia diz que é dever do cristão julgar. O homem espiritual julga todas as coisas. Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados, né? Esse é o versículo mais usado pelas igrejas modernetes, né? Essas igrejas do ursinho carinhosos, né? Não julgueis para que não sejais julgados. Eles dizem isso para nós que julgamos, né? Só que ele é hipócrita, né? Porque ele está dizendo, ele está julgando, ele está julgando aquele que julga. Então ele deveria ficar calado, né? Vocês julgam as pessoas, não pode, não julgueis para que não julgueis. Mas só o fato de você falar para eu não julgar, você está me julgando. Então são hipócritas. Porque olha o que diz o contexto, você tem que ver o contexto. Não julgueis para que não sejais julgados, é o verso 1, mas o verso 2 continua. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medidos, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do seu irmão, ou seja, um cisco, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho. Você já viu uma viga, né? Na construção, né, de madeira. O cara está com uma viga, uma trave no olho, querendo tirar o cisco, algo pequenininho no olho do irmão. Ele diz, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. Então, o que a Bíblia condena? O julgamento hipócrita. Aqui ele não diz, tire a trave, mas não julgue. Não, tire a trave para você ver bem. Então você vai lá, para tirar o cisco do irmão. Então o que a Bíblia condena é o julgamento hipócrita. Eu sou ladrão. E aí eu falo para o outro ladrão, o que você está fazendo errado. É um julgamento hipócrita. Eu faço aquilo que o outro faz e quero que ele não faça. Então esse é o julgamento que a Bíblia condena. Mas nós devemos julgar segundo a reta justiça. João Batista chama os saduceus de raça de víboras. Lá em Mateus 3,7. Jesus chamou os fariseus também de raça de víboras. Lá em Mateus 23. Também chamou os homens maus de filhos do diabo. Lá em João 8,44. Lá na carta de Judas, os falsos profetas são chamados de animais irracionais. João chama a todos que vivem na prática do pecado de filhos do diabo. Lá na primeira carta de João, capítulo 3. Jesus chamou os mestres da lei e os fariseus de hipócritas, guias cegos, cegos insensatos, sepulcros caiados, serpentes. O apóstolo Pedro chamou os falsos mestres insolentes, arrogantes, difamadores, criaturas irracionais, injustos, devassos e malditos. Então nós devemos ficar indignados com o avanço desses falsos profetas. Eu não sei se você é assim. Mas quando eu vejo uma seita cheia de gente, aquilo me dá uma indignação. Quando eu vejo uma igreja falsa, está lá, as pessoas sendo enganadas, e aquilo prosperando, enquanto que o cristão, ele está acomodado, ele não se preocupa em pregar o evangelho, e encher a igreja mesmo, porque uma igreja verdadeira cheia é você esvaziar o inferno. Isso deveria trazer uma indignação no nosso coração. Por quê? Lá em Apocalipse, no capítulo 2, Jesus ele vai trazer uma repreensão severa para os irmãos. Olha o que ele diz lá em Apocalipse capítulo 2. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Aqui Jesus está fazendo um elogio. Mas agora, no verso 20, ele começa a fazer uma repreensão. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel,
que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus estava repreendendo aquela igreja que estava tolerando um falso ensino. Uma mulher que se declarava profetisa, estava ensinando as pessoas. Aqui é uma pastora na Bíblia, né? Uma pastora que estava querendo ensinar. Os irmãos que passaram pelo curso de membros sabem que não existe pastora. A única pastora que tem no Antigo Testamento é Rebeca, mas é pastora de ovelhas, não é pastora de pessoas. E aqui em Apocalipse nós vemos uma mulher que ela está querendo ser pastora, se declarando. É o que nós vemos muito por aí. Pessoas se declarando como pastoras, mas a Bíblia condena, né, o pastorado feminino. E aqui João, né, descreve como Jezabel. É um símbolo da Jezabel do Antigo Testamento. Aquela que se casou com o rei Acabe e trouxe a prostituição, trouxe a idolatria para o povo, todos caíram em pecado. E estava acontecendo a mesma coisa nesta igreja. E Jesus repreende os irmãos que estavam tolerando. Então o cristão verdadeiro ele não pode tolerar um falso ensino. Por isso eu não tenho problema nenhum em dizer que aquele fulano é falso profeta. Aquela igreja é uma seita. Porque lá pessoas estão sendo enganadas, estão indo para o inferno. E eu não quero ser cúmplice, né, das obras das trevas, como nós já lemos, que nós não devemos compactuar com as obras infrutuosas das trevas, mas devemos condenar. É isso que a Bíblia diz para um filho de Deus. No Novo Testamento, Deus é amor. Como diz em 1 João 4,16. Mas também, lá em 1 João, no capítulo 1, no verso 5, diz que Deus é luz. Lá em João 4,24, que Deus é Espírito. Mas lá em Hebreus 12,29, diz que Deus é fogo consumidor. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Lá no Salmo 89, verso 14, vai dizer: justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Então, o cristão verdadeiro, ele deve analisar todas as coisas, julgar todas as coisas. Ele não deve ser covarde e omisso. Porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que os covardes estarão do lado dos assassinos. E um pastor covarde é um pastor que não ama as ovelhas. Porque um pastor que ama as ovelhas, ele vai repreender o falso profeta, o falso ensino, porque ele sabe que aquilo é danoso à igreja verdadeira de Cristo. Ele sabe que as pessoas estão indo para o inferno, e se ele não fala nada, ele é a pessoa mais sem amor que existe. Está lá o abismo, as pessoas indo para o abismo, e ele não fala nada. Ele não alerta as pessoas: ó, não vá por esse caminho. Não vou falar não. Deixa ele ir. Importante, ele está aqui. O dízimo dele é alto, né? A igreja está cheia, né? Então vou manter o meu reino aqui e pouco importa se ele vai para o céu ou para o inferno, né? É um pastor mais sem amor, e esses aí tem que ser combatido. Esses aí tem que ser calados, como a Bíblia vai dizer: calai-vos, faça esses homens se calarem. Então os irmãos sabem que o cristão verdadeiro ele deve julgar todas as coisas. Mas, agora que os irmãos sabem, antes agora de você querer sair julgando todo mundo, talvez você ficou motivado agora. Mas lembre-se da carta de Tiago. E agora nós iremos para o segundo tópico: o julgamento de Deus. Como eu disse, há um julgamento para você, se você é convertido. O julgamento das nossas boas e más obras. E o julgamento para aquele que não se entregou a Cristo, né? E é a condenação eterna. 1 Coríntios 5,10 vai dizer: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Paulo aqui está escrevendo para igrejas, né, para os cristãos. Nós não ouviremos naquele grande dia: apartai-vos de mim, malditos,
mas nós poderemos ouvir: servo mau e negligente. E Deus, Ele vai usar um critério para julgar o nosso comportamento naquele grande dia. Qual vai ser o critério? Vai ser o nosso comportamento para com o nosso próximo. E é misericórdia. Por isso que ele diz, né? Tiago vai dizer que nós devemos ter misericórdia. Se você for uma pessoa que julga as pessoas pela aparência, pela externalidade da pessoa, né, você é uma pessoa sem misericórdia. E se você não tiver misericórdia com as pessoas no seu julgamento, você naquele grande dia também será julgado por um Deus severo. Você será julgado por um Deus severo. Porque Salmos vai dizer que justiça e juízo são a base do seu trono, mas misericórdia, né, vão adiante. Então, se você trata as pessoas com misericórdia, naquele grande dia também você terá misericórdia de Deus sobre você. Mateus 5,7 vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 6,14 vai dizer: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então é algo grave. Devemos ter misericórdia nos nossos julgamentos. Porque Deus foi misericordioso para conosco. Deus foi misericordioso para com a humanidade. Se Deus mostrasse só a sua face de justiça, era para todos nós nem ter nascido. Era para a história humana ter acabado lá no Éden. Porque Deus diz: do dia que você comer do fruto, você vai morrer. E Deus, Ele deu... Adão morreu espiritualmente primeiro, mas também depois veio a morte física. Mas a morte física não veio na mesma hora. Deus foi gracioso. Deus deu mais dias para Adão e ainda cobriu eles com pele. Foi atrás de Adão. Então, se Deus exterminasse a raça humana lá no Éden, Deus seria bom e justo. Ele cumpriu a sua justiça. Mas como Ele é misericordioso, Ele deu mais dias e ainda deu Cristo Jesus para a humanidade. Para entendermos melhor, vamos lá para Mateus capítulo 18, verso 23. Abra aí a tua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Repare nos valores. Eu vou explicar o que significa esses 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Mas não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes a cada um ao seu irmão. Então nós vemos aqui um homem que devia um valor gigantesco. Ele teve a sua dívida perdoada. Esse homem sai, encontra alguém, esse que teve a dívida perdoada, lá fora. E ao invés de ele fazer a mesma coisa com o que o seu senhor fez, ele quis que
aquela pessoa pagasse ele. E só que o valor que ele devia, né, essa outra pessoa, era bem menor. Então, sabendo disso, as pessoas viram e avisaram. Olha, aquele homem que você perdoou a dívida, que era gigantesca, não quer perdoar aquela dívida pequena. E aí, então, vamos pegar ele e agora ele vai pagar tudo. Aqui, talvez, por conta dos valores, né? Aqui está em denário, não são moedas da nossa época. Mas eu fiz uma conversão. Quanto que esse homem devia? Eu peguei a grama do ouro. Lá em fevereiro de 2024, né? Eu vi que a grama do ouro custava R$325. Então, 1 quilo de ouro custa aproximadamente R$325 mil, que é 113 bilhões de reais, aproximadamente. Então, esse homem tinha uma dívida de 113 bilhões de reais e foi perdoado. Porém, o outro homem, né, ele tinha para receber, esse que teve a dívida perdoada, uma dívida de 1 denário por dia. O que é 1 denário por dia nos nossos dias atuais? Mais ou menos R$100. É o dia de trabalho. E esse homem tinha uma dívida para receber de 100 denários, que seria aproximadamente R$10 mil. Ou seja, ele teve uma dívida de 113 bilhões perdoada, e ele não quer perdoar 10 mil. E por que Jesus colocou esses números? Para mostrar que a nossa dívida é gigante comparada com a dívida que nós temos uns para com os outros. O que nós fomos perdoados não é ouro e prata que se paga essa dívida, mas com o sangue de Cristo Jesus, do Cordeiro. Ele deu a sua vida, ele se esvaziou da sua glória, veio estar aqui conosco, entregou para que a nossa dívida fosse perdoada. E agora nós não queremos perdoar as ofensas uns dos outros? Então, nos nossos julgamentos, devemos sempre lembrar do que Deus fez por nós, da misericórdia dele sobre nós, para que não venhamos ser servos maus e negligentes, porque Deus é misericordioso e gracioso. O que é misericórdia, né? Misericórdia é quando Deus, ele não dá o mal que você merece. Se merecia a morte e o inferno, Deus não lhe deu. E o que é graça? São palavras bem parecidas. A graça, ele dá o bem que você também não merece. O que você merecia era a morte e o inferno. Misericórdia, ele te deu. Ele não te deu o que você merecia. A graça, ele vai te dar o bem que você não merece. Você merecia a morte e o inferno, ele te livrou. Misericórdia. Você não merecia entrar no céu. Aí é graça. Você não merecia entrar lá, mas ele te colocou lá no céu, pela obra de Cristo Jesus. Lembre-se, Deus foi misericordioso lá no Éden, com Adão e Eva. O barro se levanta contra o Criador. E Deus teve misericórdia de Adão e Eva, cobriu eles com peles de animais, cobriu a sua nudez, deu mais dias de vida e ainda prometeu que da semente da mulher viria o Messias. Lembre-se, Deus foi misericordioso com Caim. Caim matou seu irmão Abel. E Deus falou para ele: o mal, né, jaz à porta, cumpre a te dominá-lo. Se procederes bem, né, você será aceito. E ainda colocou um sinal em Caim, para que ninguém fizesse mal a ele. Deus foi misericordioso com Caim. Deus foi misericordioso com Noé e sua família. Por conta da maldade humana, Deus poderia exterminar toda a humanidade, mas ele foi misericordioso com Noé e sua família. Deus foi misericordioso através de José. José foi vendido pelos seus irmãos. E José foi usado para manter a linhagem do judeu, de onde viria o Messias. Deus foi misericordioso com o povo no Egito, que estava escravo e clamou a Deus. E Deus enviou um libertador. Deus foi misericordioso muitas vezes com Israel,
Quantas das vezes, né, Jesus disse lá em Mateus 23, Jerusalém, 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 que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha que ajunta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Mas quantas vezes Deus restaurou Israel? Quantas das vezes Deus deu chance para Israel e foi misericordioso? Deus foi misericordioso para com Jonas, que queria viver uma vida de desobediência, desobedecendo a ordem de Deus de ir para Nínive pregar aquele povo bárbaro. Deus poderia exterminar com Jonas, mas Deus foi misericordioso com Jonas. Deus foi misericordioso com a cidade de Nínive, aqueles homens bárbaros, enviando a pregação de Jonas. Deus foi misericordioso com Davi, o homem segundo o coração de Deus, que cometeu atrocidades em sua vida. Se tornou um assassino, mas Deus teve misericórdia de Davi. Jesus foi misericordioso na cruz do Calvário. A humanidade escolheu Barrabás, os judeus escolheram Barrabás. E lá, quando ele estava indo para a morte, ele ainda orou: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Cuspiram, humilharam, deixaram nu na cruz, afrontaram o Messias, e Jesus não orou por eles. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Cheio de misericórdia. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, se Deus foi misericordioso conosco, nós também devemos ser misericordiosos com o próximo. Zacarias 7:9. Assim falará o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mas mostrai bondade e misericórdia cada um ao seu irmão. Que Deus nos dê sabedoria para julgar todas as coisas com justiça. Não venhamos ser covardes, mas também com misericórdia. E para encerrar, uma exortação. Tiago 2,13, ele diz: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Sem misericórdia. Lembre-se disso. Lembre-se disso nos seus julgamentos. Ele vai dizer que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Por isso, tenha misericórdia das pessoas quando você for pregar o evangelho. Às vezes as pessoas, elas zombam da nossa pregação, querem desmerecer. Tenha misericórdia. Deus foi misericordioso com você. Quantas vezes eu e você demoramos para ouvir o chamado, demoramos para aceitar o convite, fomos resistentes, mas Deus foi misericordioso, Deus foi paciente conosco, então que nós também venhamos ser. Mas, olha o que diz Hebreus 10, 26, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo, e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. O que o escritor hebreu está dizendo? Que no Antigo Testamento, quem morria diante de 2 ou 3 testemunhas, ele era morto sem misericórdia, era apedrejado. Aí ele vai dizer agora, no próximo versículo: de quanto mais severo castigo julgais vós será considerado digno aquele que calcou aos pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, no Antigo Testamento os homens morriam sem misericórdia, sendo apedrejados. O que dirá daquele que rejeitar a obra de Cristo? Aquele que ouve a palavra de Deus e rejeita, o maior castigo será sobre essa pessoa. Por isso você nessa noite, nessa manhã, você que ainda não se arrependeu dos seus pecados, você que ainda carrega esses pecadinhos, eu quero dizer para você que você é um transgressor da lei. E que se você não aceitar a obra de Cristo, se você não se arrepender dos seus pecados, se você não clamar por misericórdia, o que lhe resta
é um juízo severo naquele grande dia. Por isso hoje, Deus foi misericordioso com você. O amanhã pertence a Deus. O amanhã nós não sabemos se estaremos vivos. Por isso hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados, se voltar para Deus. Porque Hebreus 10:31 vai dizer: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo.